licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seus segredos serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes saltos a Bahia do meu coração. Deixa ver, Baixado, sapateiro, charro, barroquinha, calçada, tabuão. Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Olá, o programa Indústria em Foco de hoje vai tratar do tema mão de obra versus produtividade. Até que ponto elevado o custo da folha de funcionários pode afetar a competitividade na empresa? Aqui no estúdio recebemos os entrevistados Homero Arandas, gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais na Braskem, empresa do Polo Industrial de Camaçari, que é considerada uma das maiores petroquímicas do mundo. Homero também coordena o Conselho de Relações Trabalhistas da FIEB. Nosso outro convidado é Carlos Alberto Matos Vieira Lima, presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria de Construção do Estado da Bahia, e também um dos sócios da IMVL, Engenharia. O programa Indústria em Foco, que é uma parceria do Sistema FIEB e a Fundação Paulo Jackson, é destinado a debater os desafios e oportunidades da indústria na Bahia, fruto de uma parceria entre o Sistema FIEB e a Fundação Paulo Jackson. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos chamar a matéria que trata de uma visão geral sobre o tema. O empresariado da indústria é unânime. O setor precisa urgente de iniciativas que possam reduzir o custo da folha de pagamento para a produtividade deslanchar. Empresário do setor de panificação há 18 anos, Mário Piton cita o anúncio de fechamento de unidades da Azaleia em 6 municípios baianos, quando mais de 3 mil funcionários devem ser demitidos, para exemplificar a situação do ramo. Para ele, esse será o destino de muitas organizações, se mudanças não forem promovidas nas leis trabalhistas. Muito difícil você sobreviver. Você, para sobreviver, você tem que ter hoje uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria trabalhista e uma boa assessoria contábil. Porque você entender primeiro, você entender o que o Estado quer, já é uma coisa desumana. Vai chegar um ponto que o empresariado não vai suportar. As empresas brasileiras vão ter dificuldade, como já estão tendo. Basta você ver que no Natal, agora proximidade de Natal, eu diria que 90% do que se vende no mercado de Natal é tudo vindo da China. A Azaleia, a dificuldade que ela tem de vender seu próprio produto no Brasil, porque não pode concorrer com produto de fora. A mesma opinião tem um empresário do segmento de confecções, João Carlos Carvalho Neto, que atualmente conta com 54 funcionários e se diz preocupado com a legislação vigente. Hoje, um funcionário, normalmente, ele sai pelo dobro do custo dele, considerando seus encargos trabalhistas. O número de empresas que tem fechado
é muito grande em função disso, exatamente. Uma empresa, às vezes, ela não consegue sobreviver mais de 1 ou 2 anos em função do número de encargos. À medida que um funcionário se mantém na empresa e vai aumentando o tempo de trabalho e permanência dele, os encargos vão aumentando. Então, para demitir ou para admitir, tem que se pensar muito bem. A situação reflete diretamente nas contratações. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, nos últimos 12 meses, até setembro, a geração de empregos na indústria de transformação caiu 90,2% em relação ao mesmo período do ano passado. São menos 24.851 vagas. Para buscar soluções imediatas, a CNI, no início de dezembro, listou 101 propostas para a modernização das leis trabalhistas. O documento, inclusive, foi discutido no Encontro Nacional da Indústria em Brasília. Na Bahia, o empresariado ilustra o cenário ideal. Agora, o empregado recebe pouco, o governo recebe muito e nós temos muito pouco de retorno. Isso é ruim. Então, o cenário ideal, eu diria que seria diminuir muito a burocracia e dar juízo ao legislador. Primeiro, que o funcionário tivesse um salário melhor, considerando que os encargos fossem mais baratos, menores. Então ele teria realmente um ganho maior e nós teríamos um encargo trabalhista menor e essa relação emprego e trabalho ficaria uma relação muito melhor e muito mais segura para quem trabalha e para quem emprega. Mesmo com a crise atual, os salários aqui no Brasil subiram um pouco, mas comparados a países desenvolvidos, ainda é ínfimo, né? É ínfimo. Qual a opinião dos senhores a respeito disso? Isso em relação à folha de pagamento? Não, essa questão de salário você tem que olhar pela questão do custo. E o custo envolve vários aspectos. Primeiro, os encargos, que nós temos um encargo 3 ou 4 vezes superior ao que tem no mercado internacional. Eu poderia, complementando, Vieira, dizer o seguinte. Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria contratou um estudo junto à Fundação Getúlio Vargas. Para realmente, há uma grande polêmica, quanto custa o trabalhador brasileiro, e dentro dessa polêmica que você acaba de citar, e para ver quanto custa, há uma numerologia muito grande, uns defendem que é 30%, outros 102%, e a Fundação Getúlio Vargas chegou à seguinte conclusão ao analisar o segmento têxtil brasileiro, que o trabalhador têxtil custa 186%. Então, praticamente custa para a empresa, para a indústria, 3 vezes mais. Estamos falando de um setor têxtil onde nós não somos tão competitivos assim. Então, é preciso que a gente desmistifique isso, como o Vieira falou, que o custo do trabalhador se compõe de salários, de encargos sociais, de tempo não remunerado e não trabalhado, e, sobretudo, benefícios que as empresas brasileiras são obrigadas a bancar para ter o seu trabalhador presente, produtivo. Exemplo, embora esteja na nossa Constituição que saúde, segurança, transporte, etc., é dever do Estado, são as empresas que têm que arcar com isso. Então, custa muito, enquanto lá fora o trabalhador, com as empresas que nós concorremos, tem tudo isso de graça e de boa qualidade. Ok, a gente volta a conversar um pouco no próximo bloco. O Indústria em Foco volta já já. Ligue o seu televisor na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário.
Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Voltamos com o programa Indústria em Foco. Essa lei trabalhista prende o Brasil aos anos 40? Eu acho que, em certa medida, repete o modelo, uma vez que a legislação brasileira ela se baseia em dois princípios. O princípio do conflito, que o mundo do trabalho tem que ser conflitivo, e o outro da hipossuficiência do trabalhador. O trabalhador mudou, o perfil do trabalhador é outro, e hoje nós temos na sociedade como interlocutores previstos e autorizados pela Constituição Federal os sindicatos, que estão bem preparados para coletivamente e individualmente representar os seus trabalhadores. Mas eu chamaria a atenção de que essa legislação é excessiva e dá muito pouco espaço às negociações coletivas. E eu acredito muito mais nesse processo de negociação coletiva, porque ele particulariza a situação do segmento e das empresas individualmente. Então, seria um processo muito mais justo, muito mais ético e muito mais produtivo. Prevalece, Homero, uma questão. Se você, na linha que ele está colocando, prevalece mais a questão da legislação, já desatualizada, de que a negociação. Então, isso lhe traz uma insegurança. A quem eu vou obedecer? Às vontades das partes ou uma lei que está distante? Hoje, Vieira, você responde a uma terceira entidade, ao judiciário. Porque o judiciário interpreta de uma forma diferente e muitas vezes passa a interpretar de forma diferente aquilo que ele vinha tratando de uma forma diferente. Exemplo, na legislação brasileira está escrito, até hoje não foi mudado, de que a jornada de trabalho começa quando o trabalhador está aguardando ou executando ordem do empregador. Em maio do ano passado, o judiciário mudou esse entendimento. Ele disse que a jornada de trabalho começa quando o trabalhador ultrapassa a portaria principal da empresa. Isso cria um ônus para frente, porque não significa que o trabalhador, ao ultrapassar a portaria, ele comece a sua jornada. Ele pode passar, hoje as empresas, as indústrias, têm estrutura de caixas bancárias, tem refeitório, tem isso e aquilo. Então, não necessariamente ele está começando a sua jornada ali. Então, isso cria já um ônus para frente e certamente muitos trabalhadores e advogados de plantão vão requerer que esse ônus para frente seja transposto ou seja revertido há 5 anos para trás. Então, são decisões desse tipo que causam insegurança jurídica enorme para o país e deixa muito pouco espaço às negociações coletivas, como nós estávamos falando. Então, hoje, há uma interferência muito forte do Judiciário e do Ministério Público do Trabalho ao cancelar cláusulas que foram acordadas e negociadas legitimamente entre as partes, entre sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores, entre sindicatos dos trabalhadores e empresa. Então, há uma interferência, na minha ótica, indevida, posto que a Constituição brasileira reconhece os acordos e convenções coletivas. Então, é preciso a gente dar um basta nisso. A quem obedecer? Governo e mais sociedade, melhor. Porque a sociedade se movimenta com uma velocidade do mundo presente. E o governo fica muito atrás disso. Então, você não pode reger essas questões da economia por uma questão de legislação, lei pode, não pode. Porque a lei se não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. O raciocínio do empresário, do mundo do trabalho é posso fazer, quero fazer, posso fazer. Então, essas coisas têm esse antagonismo muito sério. E depois, uma legislação como a nossa, que está existendo, ela cultua a cultura do não trabalho. Então, o que nós estamos precisando estabelecer no país é a cultura do trabalho. Você não pode encarar o trabalho como uma questão escrava. Você tem que encarar o trabalho como uma questão, uma oportunidade de crescimento. Então, nós precisamos reavaliar esses valores todos. E há uma necessidade premente de mudança de legislação para que ela seja, ela respalde a relação que existe entre as partes.
Na revista The Economist, né, saiu uma reportagem justamente falando isso, que a lei trabalhista ela engessa a relação do empregado com o patrão, na verdade, e ele citou aqui, a gente falando da insegurança jurídica, a respeito de que em 2009 um total de mais de 2 milhões de brasileiros processaram seus empregadores em cortes trabalhistas. Né? E como se isso não bastasse, tramitam hoje no Congresso Nacional. Eu entendo que o Judiciário está fazendo muita lei atualmente, o Judiciário, mas tramita hoje no Congresso Nacional aproximadamente 2.000 projetos de leis que tratam de questões trabalhistas. Ora, se há um inconformismo de todos, patrões e empregados, a excesso de legislação, nós olhamos para o Congresso Nacional e estamos esperando um verdadeiro avalanche para engessar e onerar ainda mais essa relação de trabalho. O que não me parece racional, não me parece lógico. Ainda nessa reportagem, né, eles falam que o trabalhador ele força a demissão, ao invés de pedir para ser demitido. Né? Olha, tudo isso é em função de que você tem uma lei protecionista. Paternalista, né? Mais precisando mesmo, paternalista. Ora, se você tivesse uma relação onde o indivíduo fosse reconhecido pelo seu valor, o indivíduo fosse reconhecido pela sua produtividade, ele fosse enxergado por isso, quando ele fosse remunerado, não usava esses expedientes para fazer mais uma boquinha. Né? E o advogado fazer mais uma boquinha na medida que pega seu carro, e a justiça se justificar esse aparato, entendeu? No sentido de, e nós é que pagamos o preço. A sociedade paga o preço disso. Você quer ver um exemplo prático? O nosso sistema de seguro-desemprego, ele estimula o desemprego. O trabalhador, muitas vezes, força a sua missão para receber, na sua rescisão contratual, o fundo de garantia, que é dele, mas ele quer receber não somente o fundo de garantia, mas quer mais os 40% do fundo de garantia. E 50%, porque 10 fica com o Estado. Se fosse em justa causa, também tem 4%, né? Não, se é justa causa, ele não recebe o fundo de garantia. Mas a empresa deposita 50%. 10% fica com o governo, que tinha um fim específico, esse fim já morreu e até hoje continua. E 40% vai para o trabalhador. Como se isso não bastasse, ele, através de muita engenhosidade, ele passa a receber o seguro-desemprego. Comparando com o sistema de desemprego mantido na Alemanha. Quando uma empresa está em crise, o sistema prevê manter-se o trabalhador empregado. O nosso estimula manter-se o trabalhador, aparentemente, manter-se o trabalhador desempregado. Na Alemanha, uma empresa em crise negocia com o sindicato e com o governo manter aquele excesso ou aquele empregado no seu quadro com uma condição: reduz a carga de trabalho dele, a empresa paga somente 50% do seu salário, o Estado banca 30% e o trabalhador recebe 80% da remuneração, mas em compensação ele fica empregado. Passado a crise, volta tudo à normalidade. Um sistema muito mais inteligente do que o nosso. E então são essas coisas que nós precisamos rever no Brasil. A gente termina aqui esse bloco e voltamos no próximo bloco, continuando a falar um pouco sobre lei trabalhista. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixa o tempo passar. Procure a defensoria pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã, Sou Pai Responsável, uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Nesse
terceiro bloco, voltamos a abordar a rigidez e a burocracia da legislação trabalhista no Brasil. Estamos aqui no estúdio, né, com o doutor Homero Arandas e doutor Vieira Lima. Né? Vamos voltar ao tema que estava instigante, né, no bloco anterior, a respeito da lei trabalhista. Os patrões geralmente reclamam, né, do que querem, do que não querem. Qual seria a opinião dos senhores a respeito disso? Qual seria a referência da lei trabalhista? A referência é a constatação nossa que nós precisamos mudar. E aquilo que nós precisamos corrigir, aquilo que nós precisamos melhorar. O que nós podemos trazer de fora, alguns exemplos de boas práticas, que posso tomar como exemplo para o debate. Mas, sem dúvida nenhuma, a legislação tem que partir de uma realidade nacional, de uma realidade brasileira, pela peculiaridade de cultura e outras coisas mais. Mas, sem dúvida nenhuma, você não pode deixar de ver o que é que está acontecendo no mundo. Nós somos cercados, nós não somos mais hoje uma coisa restrita, nós vivemos numa aldeia global. Então, eu acho que você tem que partir do conhecimento das nossas realidades, do debate que já existiu, da cultura que já existiu, em função do que precisa ser mudado para melhor, para melhorar essa relação do trabalho. Mas o que precisa ser mudado? Fernando, eu vou também concordar com o Vieira e vou lhe dar uma notícia de primeira mão, me cobre isso. A Europa, ele avançou muito nas relações, avançou demasiadamente nas relações trabalhistas e na legalização de determinadas coisas. Vou dar um exemplo prático. Redução da jornada de trabalho, que as coisas no Brasil normalmente chegam atrasado, né? Mas chegam, infelizmente chegam, pelo menos as mais coisas chegam. A Europa reduziu drasticamente a jornada de trabalho. Nós estamos vivenciando agora uma fase da tentativa de redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. A França, que tinha 48 horas semanais, ela achava que reduzindo essa carga, ela ia gerar, reduzindo essa jornada semanal, ela iria gerar mais emprego. A história e o tempo demonstrou que não. E tanto é que, a pedido e com o aval dos trabalhadores, essa carga horária hoje é de 35 horas semanais, mas com uma inteligência colocada nesse processo. A jornada oficial é até 48 horas. E os sindicatos e empresas podem negociar até 35. Então, nós estamos indo na contramão, nós estamos querendo legislar sobre o limite inferior e estabelecer um rígido padrão para todas as empresas do Brasil, sejam elas empresas de grande porte, Petrobras, Braskem, Embraer, Vale, ou a oficina do seu Francisco, que lá no bairro do Cabula, tem que seguir a mesma legislação. Agora, quais são esses encargos que estão dentro da folha de pagamento? Quais são esses encargos? Você tem todas essas partes de fundo de garantia, INSS, etc. Você aí tem, fora isso, você tem a parte de alimentação, ticket de alimentação, você tem... E também o tempo não trabalhado, deixar bem claro que eu não estou dizendo que devemos tirar, mas você tem férias, você tem uma infinidade de feriados no Brasil, fora os pontos facultativos que terminam atingindo a indústria de uma forma direta ou indireta. Na verdade, além do que estabelece, Homero, isso está inclusive na sua área bem visível no setor de construção, é um problema sério, seríssimo, que é a questão da cultura do não trabalho. Do absenteísmo, né? Do absenteísmo é um negócio absurdo. Voltamos já já. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seus segredos, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há.
sorriso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes saltos a Bahia do meu coração. Deixa ver, Baixado, Sapateiro, Charro, Barroquinha, Calçada, Tabuão. Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Voltamos ao Indústria em Foco. Por que é tão difícil mexer na lei trabalhista, né? E qual... Tem algum feedback? O que eles falam? Em alguns momentos, a coisa começa a tomar até um certo corpo, até um encaminhamento. Mas quando chega perto da eleição, acabou. Todo mundo quer jogar para a eleição. Então, já se diz, não se volta a esse assunto, porque eu não quero votar contra ou a favor. Ah, entendi. Tem uma certa represália, né? Então, tem uma represália. Tem. Eu acho que democracia é o melhor regime do mundo, a transparência é o melhor regime do mundo, mas nem todos pensam assim, não é? Porque eu acho que os deputados, como eu lhe falei, cerca de... Eu arriscaria a dizer que 50% dos novos projetos de lei que estão entrando no Congresso, todos eles, esses 50% referem-se a temas trabalhistas. E são temas que estabelecem benefícios novos para a empresa pagar. Esses temas, esse projeto de lei, eles sabem que não vão dar em absolutamente nada, não tem a menor chance de passar. Mas, desculpa a expressão, enrola o eleitorado. A comissão trabalhista, de assuntos sociais, você procura um deputado de melhor bom senso, olha, precisamos desse tema para defender, eles fogem dessa comissão como o diabo foge da cruz. Eu acho que só aqueles que defendem projetos que beneficiam de uma forma, sei lá, muito e beneficia. Pode até aqui, pontualmente beneficiar e criar um problema maior ali na frente, em termos Mas nós temos no Parlamento Federal 563 deputados, não é isso? Acho que esse é o dado, 563 deputados. Vocês já chegaram os senhores já chegaram a conversar com quantos deles a respeito desse tema? Ou é uma coisa que... Por que 73? Por que 73? Vamos lá. Olha, nós vou falar aqui um pouco da realidade do setor da construção. Nós levamos a todos, principalmente aqueles que representam um determinado segmento, uma determinada ideia. Nós levamos as nossas proposições, mas nós estamos fazendo antes. Nós estamos buscando um consenso naquilo que é possível com o Sindicato dos Trabalhadores para ver se facilita. E chega lá, a coisa não anda. E está difícil o consenso. E não, eu diria o seguinte, olha, sobre todos os projetos os projetos mais relevantes que tramitam no Congresso Nacional, seja no campo trabalhista, tributário, etc., a classe empresarial todo ano se reúne, a Federação das Indústrias se reúne e eles examinam aqueles projetos e diz qual é a posição deles, se é a posição contrária, favorável, se é favorável num ponto, em que ponto ele é favorável e em que ele é discordante. Isso é consolidado na Confederação Nacional da Indústria e publicado e entregue a todo parlamentar o que os empresários pensam daqueles projetos. Mas é uma briga meio desigual, mas nós não vamos desistir dela porque nós temos um compromisso com o país. E essa briga já dura muito tempo, né? E vai durar sempre, é importante que dure. Essa relação de pressão e contrapressão é próprio do regime democrático, é próprio de como se movimenta o parlamento. Não é essa questão que nós estamos. É a questão que eu estou
focando mais, é muito mais no processo de eleição, em que você não para a eleição. Você está sempre em eleição. Precisa pautar outros assuntos no parlamento. De que? Não só a eleição. Por Porque exemplo, aí a sociedade e a nação pode esperar alguma coisa. Então, os senhores acham que, por exemplo, o legislativo, né, federal teme de mudar a lei trabalhista? De mudar qualquer coisa. não, por exemplo, até, olha... e seja punido certamente, na urna, né? Certamente na que urna. sim, certamente que sim. É certamente que sim. E tem falar, temas, né? por exemplo, que não estão na legislação e precisariam estar urgentemente e não anda, ou anda assim se arrastando. Exemplo tipo, terceirização. Pois é, um assunto que... Terceirização interessa ao trabalhador, interessa à sociedade e é um tempo, e isso não é invenção de brasileiro, isso existe no mundo inteiro. A contratação de serviços na indústria é algo natural. Terceirização e especialização. Especialização é uma condição de melhoria da questão do trabalho. Alguns órgãos mais renitentes não focam. Outro dia nós estávamos debatendo isso e eu estava colocando sobre essa questão da terceirização, que ele colocou muito bem. Você inibe hoje a estruturação da produção. No setor da construção, citando o exemplo do setor da construção, nós temos uma firma que faz forma. Se a firma que faz forma, ela emprega mais continuamente o carpinteiro. Eu, dono de uma construtora, emprego o carpinteiro só no período da forma. Então, por que não ter uma firma de forma, onde você especializa, você treina melhor? Então, essas condições são colocadas como uma necessidade. Eu faço o meu arranjo produtivo. Eu não sou obrigado a ter um corpo, senão eu não existiriam as pequenas e médias empresas. Inibir a terceirização é matar a sobrevivência das pequenas e médias empresas. Inibe muito ainda? E certamente, as empresas antes, elas tinham uma estrutura verticalizada. Ela fazia tudo. Uma construtora que ela tinha que ter o carpinteiro, o ferreiro, o mecânico, o pedreiro, tinha que ter na sua estrutura. Hoje não. Hoje ela torna-se competitiva de acordo com a rede de fornecedores que ela forma. Então, a empresa perdeu aquela estrutura, aquela visibilidade como toda poderosa em fazer tudo, para uma indústria em que ela contrata seus parceiros e ela consegue, de uma forma mais eficiente, produtiva, gerar mais empregos, mais resultados e poder competir. Isso é assim no mundo inteiro. Por que não no Brasil? Então, ainda bem que esse é um projeto que tem um deputado baiano, o deputado Arthur Maia, que chamou para si a relatoria desse projeto e nós estamos dando maior força para que saia qualquer legislação e a gente não fique ao sabor de qualquer decisão. Nós conseguimos estabelecer pontos comuns com todas as centrais sindicais, através da Câmara Brasileira da Indústria e Construção, sobre a questão de terceirização. E levou um documento harmônico entre o empresariado e o trabalhador. Então, quando nós sentamos dentro de uma racionalidade, onde as partes sentam dentro de uma racionalidade, a coisa caminha bem. Quando ela vai para uma plateia, aí a coisa é diferenciada. Então é preciso entender as coisas racionais dentro de um âmbito de racionalidade. Agora, para a gente terminar, o tema é extremamente instigante, né? Acho que 40 minutos não são suficientes para debater a legislação trabalhista, né? Que está aí há 69 anos e não teve mudança nenhuma, né? Dizem até também em outros artigos que eu li que a legislação trabalhista é uma das piores de todo mundo. Não tenho essa certeza, mas em alguns artigos eu li falando sobre isso. Mas para a gente terminar, qual a opinião dos senhores a respeito da legislação geral e o que mudaria na legislação? Olha, na minha opinião, eu acho que as tentativas de reforma trabalhista nesse país foram ao insucesso, não deram certo. Eu acho que já existe essa legislação aí, vamos
privilegiar para aquelas categorias organizadas, para aqueles segmentos organizados, representados pelos seus respectivos sindicatos, vamos estimular e privilegiar a negociação do que essa legislação e deixar que ela, quem sabe, morra por inanição. Esse é o meu desejo. A questão da negociação, sem dúvida nenhuma, ela tem que se sobrepor, porque ela representa a vontade das partes, e isso é uma questão da essência do regime democrático. Você precisa representar a vontade das partes. Então, eu acho que uma legislação, ela também tem que ouvir a vontade das partes, para que ela possa possa evoluir com o tempo. Então, muito obrigada pela presença dos senhores aqui, doutor Homero Arandas e doutor Vieira Lima. Foi um prazer tê-los aqui, né? Discutir um pouco mais sobre a legislação trabalhista. Quem sabe a gente possa voltar em outro programa, debater um pouco mais do assunto, já que, já que as leis trabalhistas são mais de 900 artigos, né? E não vou lhe fazer uma provocação. A outra parte devia estar aqui nessa mesa para que a gente pudesse trocar essas ideias de uma forma mais completa. Quando eu digo outra parte, o mundo do trabalho, os trabalhadores podiam. Isso é uma provocação. Seria super interessante, né? Tá aí dada a sugestão. Quem sabe no próximo programa. Foi um enorme prazer tê-los aqui. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o Canal Assembleia.